Bom, quando Dom Pedro decreta a separação do Estado brasileiro em relação a Portugal, é óbvio que Portugal não vai deixar barato. E é bem curioso que alguns estados brasileiros que são dominados pela política portuguesa não aceitam a independência. Então inicia-se um movimento denominado de Guerras de Independência, que começa já em 1822 para 23 e vai se arrastar até o final de 1823. Esse período ele é curioso por alguns detalhes. Dom Pedro está tentando organizar, né? A partir do dia 7 de setembro de 1822 inicia-se o primeiro reinado. Ele está tentando organizar o seu modelo sociopolítico. Então ele está tentando verificar o que o Brasil tem de exportação, importação, o que ele pode fazer e tudo mais. E ele começa um processo de uma constituinte, que é criar uma carta régia, ou seja, desenvolver uma constituição no Brasil. Tá? E ele tem alguns problemas relacionados a isso, mas ele também tem conflitos em algumas regiões do Brasil, como por exemplo Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Mato Grosso, mas principalmente Bahia, contrários à independência do Brasil. E o Brasil em si ele não tinha um exército para lutar pela independência. Então é aí que entra uma grande questão. Dom Pedro ele vai gastar o pouco de dinheiro que o Brasil tem e ele vai pedir dinheiro emprestado para algumas nações americanas, como os Estados Unidos, que são um dos berços da nossa dívida externa, para contratar mercenários estrangeiros que venham lutar pela independência do Brasil. Então, assim, esse movimento de independência, ele é muito forte. O slide que eu vou passar para vocês, ele tem lá todos os homens que fazem parte desse processo, quem são os generais portugueses, quem são os generais brasileiros, quem é o Lord Cochrane, que vem da Inglaterra para ajudar, o papel do José Bonifácio, entendeu? Nesse processo e tudo mais. Então, assim, o slide que eu vou passar para vocês tem tudo isso. Mas vamos embora lá. Voltando ao contexto. Ao mesmo tempo que você tem as guerras de independência, você tem a constituição formada no Brasil. Só que aqui no Brasil você tem dois movimentos. Um movimento é liderado pela chamada elite agrária liberal. Essa galera está querendo diminuir os poderes de Dom Pedro I, ela está querendo limitar o direito dele de veto, certo? Coisa que era impensável na época, e é esse tipo de constituição que eles estão tentando fazer. Por outro lado, você tem uma galera portuguesa de comerciantes ricos no Brasil que apoiam Dom Pedro como independente e apoiam o Brasil, mas eles querem que o Brasil se torne uma nação centralizada no poder de Dom Pedro. Dentro dessa galera você tem o José Bonifácio. Como Dom Pedro não toma decisões e quem acaba se tornando preferido é a galera que quer limitar o poder de Dom Pedro, José Bonifácio renuncia ao posto de primeiro-ministro do Brasil e vai embora do Brasil. Ele vai voltar bem depois, já no final do primeiro reinado. E é criada uma constituição no Brasil, denominada de Constituição da Mandioca, eu já explico por quê, mas ela é uma constituição que Dom Pedro não gosta dela. E por isso ele vai tentar acabar com ela, porque ela limita os poderes dele. Por que essa constituição ela é chamada de Constituição da Mandioca? Porque você tem nesse período o que eles chamam de o voto censitário, ou seja, para você fazer parte da classe política que está governando, para você ser um candidato, para você ser um eleitor, né, de província, você tem que ser rico. Mas o primeiro processo você tem que ser rico, você tem que, porque é um voto censitário, então é por riqueza, você tem que ser rico, você tem que ser branco, você tem que ser alfabetizado e você tem que necessariamente ter posses. 99% da população brasileira não tinha. Mas tinha uma galera que tinha um pouco disso. Que chegava ali, vamos supor, desses 1%, certo? 0,5% tinha os critérios e 0,5% quase. Então foi decretado o seguinte: se você não tem o dinheiro e os critérios, você pode fazer parte se a sua renda anual equiparar-se em termos de 150 a 1.000 alqueires de mandioca. Não é que o cara tem que plantar mandioca ou produzir mandioca, não. É um valor simbólico, é correspondente à quantidade. Se você tem em qualquer processo de produção agrícola um valor que corresponda a 1.000 alqueires de mandioca ou no mínimo 150 alqueires de mandioca, você está dentro, você faz parte. Certo? O problema é que Dom Pedro questiona essa constituição denominada de Constituição da Mandioca, que limita o seu poder.
E ele vai fazer isso a partir de setembro de 1823, quando ela já está praticamente outorgada. Então ele começa o processo de anulação dela, que vai entrar em desacordo com a elite agrária, certo? E é bem curioso porque essa elite agrária ela tem uma associação muito forte com a maçonaria. Tá? A gente não vai se aprofundar nesse conceito, mas uma hora a gente pode pegar uma aula para tratar da influência maçônica na política brasileira naquele período e se brincar nos dias de hoje também. Mas é bem curioso porque assim, a elite agrária ela é aliada à maçonaria, tanto é que ele, Dom Pedro, foi elevado à categoria de grão-mestre maçom. Mas a galera portuguesa era aliada ao catolicismo. E como ele estava tentando acabar com a Constituição, então o que ele faz? Ele proíbe a maçonaria no Brasil e faz uma aliança com a Igreja Católica, chamada de Padroado e Beneplácito, que a gente vai discutir sobre isso lá no Segundo Reinado, que ele é bem mais implícito, chamado de período religioso, tá? Em 1884. Mas vamos embora lá. O que acontece então, senhores? No dia 12 de novembro de 1823, ele questiona: eu quero a anulação da Constituição. Eles dizem não. Então ele manda prender todos que questionam dentro de uma casa, certo? E diz o seguinte: amanhã de manhã, ou isso daqui está assinado como decretado fim do período dessa Constituição, ou todo mundo morre. Esse dia é considerado o dia da agonia. E pedindo com toda educação, eles vão aceitar, certo? Que seja extinta essa Constituição e se faça outra Constituição, que é oficialmente a primeira Constituição brasileira de 1824. Certo? Essa Constituição ela tem uma novidade, porque ela tem lá os 3 poderes que tinha no anterior, legislativo, executivo e judiciário. Só que agora ele criou um 4º poder, chamado de poder moderador. Esse poder moderador ele tinha total controle sobre os outros 3 poderes, e todas as decisões dos 3 poderes ele podia questionar, certo? Isso é bem curioso porque você atesta o absolutismo dele. Então você tem 3 poderes e o 4º poder, o poder moderador, que manda nos outros 3. E curiosamente o único chefe do 4º poder, o poder moderador, é o próprio imperador. Olha que divertido. Então, assim, essa Constituição ela ocorre em um período bem crucial, porque você está finalizando as chamadas guerras de independência. Os americanos, em 1824, reconhecem o Brasil como independente, isso é crucial, tá? E os ingleses também reconhecem o Brasil como independente. Então, esse é um processo que vai dar inclusive brigas pelo seguinte: ele vai abafar as brigas na Bahia, no Mato Grosso, ele vai abafar as brigas em Alagoas, Pernambuco, e lá em Pernambuco explode uma revolta interna contrária à segunda Constituição de 1824. Tá? Pernambuco, que em 1817, vocês viram no vídeo anterior, já tinha tentado se tornar independente do Brasil, agora ele tenta de novo, em parceria com alguns outros estados. Ele quer criar um único grande estado, chamado de Confederação do Equador, você vai ver no slide. Essa revolta de 1824, chamada de Confederação do Equador, é uma revolta que tem a participação de todas as classes sociais de Pernambuco, com a ajuda da própria igreja. Você tem personagens importantes como o Padre Miguelinho, como o Frei Caneca, certo? Que é herói em Pernambuco. E Dom Pedro ele massacra a revolta, o Miguelinho morre em batalha e o Frei Caneca é fuzilado. Aqui, nesse ponto, que a gente vai encerrando a segunda parte do vídeo, nesse ponto você tem um conceito do seguinte: ele não está resolvendo os problemas econômicos, ele está criando dívidas infinitas com o Brasil nessas guerras de independência, contratando mercenários com dinheiros em inglês e dinheiro americano, e ele ainda desbarata uma revolta de extrema crueldade, matando membros da igreja. Então a moralidade dele começa a decair e ele vai ter sérios problemas em todo o reino dele a partir daqui. E aí, nesse próximo vídeo, a gente já fala sobre isso.